Tem uma outra notícia aqui em Os Pingos nos Is. Uma reportagem publicada pelo jornal O Globo revela que o governo federal vem repassando verbas milionárias a ONGs ligadas à sua base aliada. O Ministério do Desenvolvimento Social, por meio do programa Cozinha Solidária, contratou por R$ 5.600.000 uma organização para distribuir marmitas para pessoas em situação de rua. No entanto, ao visitar os endereços ligados a essas 3 ONGs, o jornal constatou que não havia sinais de produção e distribuição de alimentos. E ao contatar os vizinhos desses locais, os mesmos também afirmaram desconhecer qualquer tipo de trabalho. O documento firmado entre o governo e as organizações, que foi assinado em novembro de 2024, prevê o serviço em 12 estados. Segundo o Planalto, a pasta vai realizar visitas com o objetivo de monitorar o projeto e, caso seja constatada qualquer irregularidade, serão adotadas as medidas cabíveis, que podem incluir, inclusive, o corte no repasse desses recursos. Você, Luiz Felipe Dávila, é uma situação muito grave, né? É um assunto muito grave, requer transparência, investigação, governo repassando milhões a organizações não governamentais, ONGs que não prestam o serviço, ou seja, não entregam as marmitas às pessoas em situação de vulnerabilidade social, Dávila. O que tem de ONG picareta não tem fim, né, candidato? Nós já sabemos, não é só ONG, não, empresas laranja, nós já sabemos que quando você tem um Estado que captura 40% do PIB, a proliferação de indústria da picaretagem é gigantesca, porque é tão bom, você consegue capturar o Estado de alguma forma, ajudar algum político ou corporação e ter um benefício incrível. Imagine agora com bilhões de emendas, né? Você pode fazer negócios fantásticos, não precisa entregar não, é só ter uma fachadinha de legalidade e o dinheiro começa a jorrar. Isso mostra o absurdo que é a falta de transparência no emprego do dinheiro público, o absurdo que é a falta de prestação de contas e o absurdo que é política sem baseado dado em evidência. Cadê o resultado? Se foi gasto tantos milhões, melhorou a merenda da escola? Melhorou? Cadê os indicadores que melhoraram a entrega de refeição nessas escolas? Não existe indicador, não existe transparência. O que existe é conluio e assalto aos cofres públicos. Isso é que acontece num país onde carece de transparência, de mensuração de resultado e de impacto de políticas públicas, que, na verdade, você tem sempre intermediários que fazem bons negócios para eles e péssimos negócios para a população. Agora, é uma iniciativa grandiosa, viu, Cristiano Berardo? A gente está falando de uma contratação na ordem de R$ 5.600.000. Distribuição de marmitas para localidades em 12 estados. Agora, se há essa denúncia, se há indicativo de que as ONGs não estão prestando serviço, já não deveria suspender de forma imediata o repasse do recurso, faz a apuração, se descobrirem que está tudo dentro dos conformes, retoma o repasse dos recursos, mas deveriam suspender de maneira imediata. Não lhe parece adequado? Olha, Caniato, é impressionante como se criam formas de desviar dinheiro público usando a bandeira das organizações não governamentais, porque quando se fala organização não governamental, parece que é a turma da filantropia, as pessoas que estão ali trabalhando voluntariamente para ajudar o próximo. Só que, na verdade, essa estrutura de ONGs no Brasil virou um grande esquema para desviar dinheiro. Recebem milhões. Aliás, uma notícia de ontem, Caniato, o governo americano mandou 3 milhões de dólares para uma dessas organizações no Brasil para desenvolver políticas ambientais focadas em mulheres, coisa assim que não faz absolutamente nenhum sentido.
mas alguma dessas instituições recebeu mais de 15 milhões de reais do governo americano para isso. Então você imagina quanto dinheiro existe no mundo sendo distribuído para todo lado para tornar pessoas ricas. Essas instituições, essas ONGs, têm dono. Tem gente que está morando de frente para o mar, frequentando hotel 5 estrelas, viajando de primeira classe com o dinheiro público, ou então dinheiro daquelas pessoas que de boa fé, de boa vontade, acham que devem contribuir com alguma causa. E com isso jogam por terra toda a lógica da filantropia. Tornou-se um grande esquema de picaretagem. Aí eu pergunto, Caniato, há prefeituras, há vereadores que conhecem como a palma da mão todos os bairros da cidade, sabem aonde estão as pessoas que estão em situação de rua, que precisam de apoio para comer. Eles sim estão ali vivendo a realidade. Como é que uma ONG com sede em São Paulo ou sede em Brasília vai saber quem é que está com fome lá no interior do Rio Grande do Sul, no interior de Rondônia, do Maranhão, do Mato Grosso? Não faz absolutamente nenhum sentido. Mas tem milhões de reais para alimentar o cofre dessas instituições. Então, obviamente, isso é um esquema. Agora, espero que a justiça se mova e consiga encontrar os responsáveis pela gestão desse dinheiro e aonde essa grana foi parar. Estamos repercutindo uma reportagem que apontou que entidades contratadas pelo governo federal deveriam entregar marmitas a pessoas em situação de vulnerabilidade social, em situação de rua, só que os locais onde essas marmitas deveriam ser preparadas não estavam preparados para esse tipo de trabalho. Os vizinhos disseram que nunca ouviram falar, não conhecem as tais ONGs, a distribuição de marmitas, ou seja, as entidades não prestam o serviço e agora, segundo as informações, o governo federal fará a apuração, a investigação para saber se o serviço foi prestado ou não. Contratação de mais de 5 milhões de reais, viu, Mota? Essa notícia já deu origem a muitos memes na rede. E aí a gente até que enfim chega na parte humorística do programa, né? Porque há quem diga que depois do Fome Zero veio esse programa, o Quentinha Zero. Também há quem diga que depois do Mensalão e Petrolão, nós agora teremos o Quentão. Há quem diga que essas marmitas foram feitas com comida cubana, aquela que não existe. O que se sabe ao certo é que essas ONGs receberam dinheiro do governo, subcontrataram outras ONGs que fizeram parceria com outras ONGs. É um excesso de ONGs e falta de quentinha. E assim o povo fica sem picanha, sem cerveja, sem laranja e sem quentinha. É como diz aquele slogan: o Brasil voltou, gente. Agora, Dávila, sim, quem trabalha com jornalismo e acompanha um pouco esses movimentos, certamente já se deparou com muita ONG que conseguiu captar dinheiro no exterior, dizendo que iria elaborar um programa para fazer uma política pública para melhorar as condições de vida do Tamanduá-Bandeira. E aí essas pessoas vão visitar vários países no exterior, conseguem agenda com vários empresários e conseguem captar dinheiro grande, para elaborar a política pública para melhorar a condição do Tamanduá-Bandeira em algumas regiões do país. E, de fato, isso acontece, viu? Se elaboram as políticas públicas, as políticas de preservação, não sabemos. Há muitas dúvidas em relação à maneira como várias entidades trabalham. Isso é fato. E a gente precisa analisar, através dessa notícia, o papel do terceiro setor, né? É de conhecimento de todos grandes organizações que prestam serviços reconhecidos, mas tem muita ONG picareta, Dávila. É verdade, Caniato. Primeiro é preciso fazer essa ressalva. Há sim muitas ONGs que fazem um serviço muito importante, útil e fundamental para implementar, para ajudar a implementar políticas públicas, para fiscalizar, para
Então, acho que aí temos que dividir um pouco o joio do trigo. O segundo ponto é o seguinte, essa é a grande diferença. ONGs que acabam captando dinheiro de instituições privadas, e se é para o tamanduá ou se é para outra coisa for, é uma relação privada. Se alguém quiser doar dinheiro, doa dinheiro para quem quiser. Se você acha que a pessoa está fazendo um bom trabalho e o próximo ano ela vai pedir dinheiro de novo, você vai dar dinheiro, isso é o livre mercado. Você faz o que você bem entender com o seu dinheiro. O problema é quando é dinheiro público. Aí sim é preciso ter um rigor muito maior. Um rigor, primeiro, se aquela ONG tem histórico naquela área, quais são os indicadores que vão mensurar se aquela política tem sucesso ou não, um cronograma grande de transparência e fiscalização, aí é outra história. O que nós estamos criticando aqui é o governo despejando dinheiro em ONG de fachada. Isso é um absurdo e precisa ser combatido. Mas isso acontece por falta de critério na escolha, por falta de política pública baseada em evidência e resultado, e por, evidentemente, picaretagem mesmo de políticos que atuam por meio dessas ONGs para que nem os criminosos, para esquentar dinheiro, para repassar dinheiro, para fazer outras coisas, qualquer outra coisa que não seja a finalidade pela qual aquele dinheiro foi repassado. Então, é preciso separar as duas coisas. Se amanhã o Bill Gates quer dar dinheiro para a saúde, para resolver algum problema na Amazônia, é problema do Bill Gates, da Fundação Gates, e o que ele escolhe, o jeito que ele escolhe o projeto, que ele seleciona um projeto, e ele que vai julgar, ou ele vai criar o padrão para dizer se aquilo está funcionando ou não. Agora, quando envolve dinheiro nosso, pagador de imposto, aí é preciso muito mais rigor. E geralmente, onde falta o rigor, é justamente no dinheiro público. Não, sem dúvida alguma. A sua ponderação é muito adequada, mas quando a captação é feita com empresários aqui do Brasil, muitos se utilizam justamente dessa doação, há um abatimento, na verdade, ele não recolhe um determinado imposto, há uma facilidade em relação a isso, que também o Estado deixa de arrecadar. Agora, se a ONG é picareta, todos perdem, né, nesse sentido. É preciso também refletir sobre um terceiro setor que não é sério, e também preciso lembrar, há muitas entidades corretas que fazem um trabalho muito importante. O terceiro setor é repleto de boas organizações que fazem um serviço muito importante. Na área de meio ambiente, assistência social, tantas áreas que são atendidas por essas organizações, algumas com décadas de atuação. Mas é preciso também lembrar, né, Cristiano Beraldo, que no Brasil é preciso ficar sempre com um olho no peixe, o outro no gato, né? Principalmente quando a gente fala de organizações não governamentais, as notícias não nos deixam mentir, né? Há casos e mais casos de ONGs que são utilizadas simplesmente para aplicar golpes, né? Não é de agora isso. Não é de agora. A gente tem exemplos cabeludos no setor de saúde, organizações que se colocam ali numa posição de serem muito preocupadas com a operação dos hospitais e muito competentes, aí assumem o hospital para fazer a gestão do hospital, recebem uma enxurrada de dinheiro público e aí começam os problemas. O Rio de Janeiro, então, tem, de um lado, inúmeros problemas na gestão de hospitais, que tem os hospitais são públicos, mas tem a gestão terceirizada com essas organizações, e de outro tem a disputa à tapa dos políticos que querem indicar o diretor do hospital, querem influenciar a escolha dessas empresas que fazem a operação do hospital. Então, usar essas organizações que dão um ar de independência, que dão um ar de profissionalismo, que dão um ar de conhecimento da tal causa que eles dizem defender, isso tudo é utilizado por essa parte podre da política brasileira para drenar dinheiro público. É uma forma de, aparentemente, entregar algo melhor, mais dinâmico à sociedade, mas, no fim, torna a vida dessa mesma sociedade ainda pior, porque o dinheiro é desviado, é mal gasto, as pessoas ficam na expectativa e o serviço não vem, a marmita não chega, nada acontece e o Brasil vai vivendo
desse faz de conta, onde a única coisa real é o sumiço do dinheiro público, do nosso dinheiro. Pois é, em relação às entidades que cuidavam dos hospitais, né, as chamadas OSs, né, Beraldo? Organizações Sociais de Saúde, quantos problemas alguns estados não tiveram com essas parcerias? Vai lá, Dávila. Não, tem problemas, mas saiu um ranking aqui das 40 melhores hospitais públicos, 38 são OS. Então, assim, tem porcaria mesmo, mas, assim, os melhores são OS. Então, a gente tem que separar o joio do trigo. Por exemplo, em São Paulo, os grandes hospitais, como o Sírio-Libanês, o Einstein, criaram OS para assumir vários postos de saúde e melhorou demais. Então, assim, a gente precisa separar o joio do trigo. Tem, sim, muita picaretagem, tem ONGs que são ONGs de fachada, OS de fachada, que prestam péssimo serviço, mas o fato é que hoje, dos 40 hospitais melhores públicos, os 38 são geridos por OS. Só então, um registro... vale a pena a gente dar o devido crédito. Não, só um registro. São Paulo é um mundo à parte, Dávila, desse universo das OS. Tanto é que, se você falar para uma OS de São Paulo e administrar um hospital no Rio, eles nem vão, porque o nível de picaretagem é tão alto que eles não querem se sujar num ambiente completamente corrupto por políticos que se consolidaram na área da saúde do estado do Rio de Janeiro e roubam, saqueiam o Rio de Janeiro há décadas e nada acontece com eles. Pois é, não. E houve muitos episódios em relação à OS no estado fluminense, inclusive não faz tanto tempo assim. Quer fechar você, Mota? Fazer um último complemento? Por favor, à vontade. Quero sim. Eu só queria lembrar que há uma outra espécie de ONG muito, muito nociva, que são aquelas que influenciam as políticas públicas do Brasil. Um exemplo conhecido de muita gente é do meio ambiente. A atuação do Estado brasileiro é praticamente definida por essas ONGs, que recebem, na sua esmagadora maioria, dinheiro do exterior. Quem descreve muito bem isso é Aldo Rebelo no seu livro sobre a Amazônia. Leiam e fiquem espantados. E a mesma coisa acontece na área de segurança pública. Toda discussão sobre segurança pública no Brasil é pautada por um grupo de ONGs. Essas ONGs fazem lobby em Brasília para alterar ou não alterar a legislação. Elas fazem, abre aspas, pesquisas e publicam relatórios. Esses relatórios são aceitos pela maioria da mídia como verdade. A ONG escreve o que ela quiser lá, no dia seguinte é manchete de todos os jornais. Inúmeras dessas ONGs recebem financiamentos do exterior, através de uma cadeia de organizações, muitas delas recebem dinheiro do seu Jorge Soros, inclusive financiava os nossos queridos amigos Sleeping Giants Brasil, que fizeram tudo para tirar a Jovem Pan do ar. Essas são as ONGs que produzem uma boa parte dessa nossa realidade. Então, quando vocês verem pessoas defendendo coisas inexplicáveis, indefensáveis, você não sabe o que está acontecendo, presta atenção, provavelmente tem uma ONG por trás soprando no ouvido da pessoa. Antes de chamar o Mota, teve um efeito sonoro aqui, não sei se as pessoas conseguiram identificar, enquanto eu dizia, chegou um alerta da Defesa Civil aqui nos celulares, principalmente dos moradores de São Paulo, chuva forte, persistente, nas zonas norte, centro, oeste de São Paulo, risco alto para alagamento e enxurradas, mantenha-se em local seguro, um alerta da Defesa Civil para os moradores de São Paulo, chuva forte em várias regiões. Então, fiquem em segurança, sigam as orientações e as recomendações das autoridades da Defesa Civil, a gente segue acompanhando.